Passos que traz as informações. Ana, bom dia. Como identificar se a pessoa tem lúpus? Oi, Mário Flávio. Estamos de volta aqui no Manhã Cidade. Bom dia para você, bom dia para todo mundo, né? Com os sintomas, e aí você também realiza exames laboratoriais, não é, de sangue e urina, e aí o médico é quem diagnostica se você tem ou não a doença. A gente veio conversar com a doutora Sana Paula Campos, ela que é reumatologista, para passar mais detalhes para a gente. Doutora, o Mário já me perguntou, né, adiantei aqui, como identificar? Mas aí as pessoas ficam naquela, né? Será que eu tenho, não tenho? Nem todos os sintomas podem já dizer que você tem lúpus, né? Toda uma série de exames e tudo mais, né? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Bom, o diagnóstico do lúpus, ele é um diagnóstico que envolve, além de um exame físico bem feito, em que a gente vai observar se o paciente tem lesões de pele características da doença. Uma lesão bem característica que a gente tem é o racho malar, em que o paciente ele tem eritema, que chama no rosto e também no dorso do nariz, que a gente chama em asa de borboleta, mas ele pode ter lesões na pele, principalmente naquelas áreas expostas ao sol, os braços, o dorso. Então, nesses pacientes, além de tudo isso, ele também pode acometer alguns órgãos, como o rim, coração, e aí o paciente começa a ter alterações que a gente chama, que são aquelas alterações que são mais típicas da doença. Mas muitas vezes o paciente, ele abre o quadro clínico da doença com sintomas gerais, que é febre, perda de peso, inapetência, fadiga. Quando o paciente tem tudo isso, a gente também junta a isso alguns exames laboratoriais, se o médico pensar nessa doença, que a gente vai fazer um PAN, que é um exame bem específico para a doença. Mas vale salientar que muitas vezes o paciente tem um FAM positivo, mas não quer dizer que ele tem a doença. Então a gente junta a clínica com os exames laboratoriais para poder dar o diagnóstico da doença. E aí tem como esse paciente viver, né, normalmente, vou colocar assim, entre aspas, se for diagnosticado com a doença? Se ele for diagnosticado precocemente, certo? Hoje existem vários medicamentos que a gente usa. Inclusive, o pilar do tratamento do lúpus é o Velquinol, que é um antimalárico. Se o paciente não tiver contraindicação em fazer esse medicamento, a gente usa. Mas tem outros medicamentos que a gente faz, como corticoide, naquela fase aguda da doença, em que o paciente está em atividade. Tem os imunossupressores, que dependendo da indicação também pode ser feito. Mas vale salientar que se o tratamento ele for instituído de maneira precoce, esse paciente ele pode entrar em remissão, que é quando o paciente tem a doença, mas é como se essa doença ela estivesse adormecida. Então, ele tem a doença, mas não apresenta os sintomas da doença. E aí, esse paciente, né, diagnosticado, não é? Quais as orientações gerais para ele? Porque existem duas formas, né? Em algumas situações pode aparecer muito na pele, como a senhora colocou aí, outras não, né? Então, ele já deve sair dali do consultório meio preocupado. Então, o que vocês passam para esses pacientes? Além do tratamento medicamentoso que nós falamos, eu sempre oriento meus pacientes a evitarem se expor ao sol. E quando se expor, usar fator de proteção solar, no mínimo fator 50. Então, esse paciente, antes de sair ao sol, ele deve aplicar o protetor solar. E quando ele estiver ao sol, ele deve ficar reaplicando a cada 2 horas. Se for para uma praia, ele deve usar blusas adequadas, boné, óculos, porque o sol, os raios ultravioletas, eles fazem com que essa doença ela entre em atividade. E quando eu falo em atividade, não é só na pele. Além da pele, pode atingir outros órgãos que também pode ser devido a essa exposição ao sol. Pode transmitir para outra pessoa ou não? Não, o lúpus não é uma doença contagiosa. Hoje nós ainda não sabemos realmente a causa do lúpus, ainda permanece de certa forma desconhecida. Mas vale salientar que a gente sabe que alguns fatores genéticos, ambientais, eles estão envolvidos nessa doença. Então, às vezes, o paciente ele tem um fator genético e quando ele se expõe ao sol ou faz uma cirurgia ou tem uma infecção, então esse paciente ele passa a ter manifestações da doença. Qual a importância da gente trabalhar a conscientização da campanha, né, do Fevereiro Roxo? Não só lembrar também, só no fevereiro, né? Tem outras doenças também, como Alzheimer, né? Tem o lúpus, enfim. De estar sempre reforçando as informações, porque a informação é que pode ajudar esse paciente, né? Com certeza. Esse mês é um mês de suma importância para a população, porque nós tentamos informar a população a respeito dessas doenças, que muitas vezes elas passam sem diagnóstico, passam por vários médicos e o paciente ainda não tem um diagnóstico. Porque às vezes essa doença pode acometer só o coração, causando uma pericardite, o paciente vai para um cardiologista, ou acomete o pulmão, causando uma pleurite, e o paciente vai para o pneumologista, e aí ele vai passando muitas vezes por alguns profissionais e não tem um diagnóstico. Então, o paciente sabendo dessas manifestações, desses sintomas, pode ser que ele procure o médico reumatologista de maneira mais rápida, seja feito o tratamento adequado, diagnóstico e tratamento, e possa ser instituído o tratamento adequado para aquele paciente, para que ele evolua da doença da melhor maneira possível.
Doutora, muito obrigada pelas informações. Sana Paula Campos, que é reumatologista. A gente está falando sobre a questão do lúpus, não é? Fevereiro Roxo, com foco em lúpus, tá? Mas ainda o mês aborda as doenças de Alzheimer e também fibromialgia. A gente vai trazer essas pautas ao longo do Manhã Cidade, Mário, porque os ouvintes precisam estar atentos, né, a essas doenças, quais são os sintomas e procurar tratamento. Mário, eu volto contigo. Tá certo, obrigado, Ana Rebeca, pelas informações.